Opa, seja muito bem-vindo de volta. Eu sou o Thiago, especialista em desenvolvimento mobile, e a gente vai continuar a sequência da nossa série do nosso curso para iniciantes em desenvolvimento Android. Então, só recapitulando, se você já é um pouco avançado, se você já entende um pouco mais como construir layouts, como construir os seus primeiros apps, essas aulas não são para você, tá? Então, essa continuação direta da segunda aula, onde a gente abordou todos os quesitos importantes sobre a estrutura de pastas, e nessa aula específica a gente vai começar a pôr a mão na massa já para realmente começar a construir o nosso primeiro aplicativo. É um aplicativo simples, mas vai te dar um bom conhecimento de como funciona tanto a construção de layouts quanto essa conexão na parte lógica de programação desses layouts. Então, basicamente, o que a gente vai começar a construir agora é um aplicativo onde a gente vai eventualmente fazer uma pergunta para ele, tá? E esse aplicativo vai responder para a gente com a resposta de sim, não ou talvez. Então, se você já assistiu o filme do Toy Story, o famoso filme, acho que todo mundo conhece, tem uma parte daquela parte do filme onde o Woody faz a pergunta para a bola mágica, né? A gente chama bola 8, aquela bola mágica, onde faz uma resposta para você de forma aleatória. Então a gente vai brincar com esse recurso de dinamismo para deixar o nosso código mais dinâmico e começar a entender essa construção de layout, como é que funciona, tá? Então basicamente o nosso projeto vai funcionar assim. A gente vai fazer uma pergunta, como por exemplo, devo começar a aula agora, tá? E aí, o que eu vou fazer agora, nesse exato momento, é mandar enviar. Quando eu mandar enviar, ele vai me responder. Nesse caso, ele respondeu sim, totalmente aleatório. Então, beleza, então vamos começar a aula agora. Se você já chegou até aqui, eu acredito que você já sabe construir o seu primeiro projeto padrão. Se você ainda não sabe, volte nas aulas anteriores. Mas, em linhas gerais, a gente vai abrir um template principal do Android. No momento que eu estou gravando esse vídeo é a versão 3.5. Se tiver alguma divergência com a sua tela, só dá uma olhada onde está o Empty Activity aqui para a gente começar com uma tela vazia. Então eu vou chamar esse aplicativo de Me Responda, tá? E eu vou adicionar numa pasta aqui chamada de tutorial que eu tenho no meu pacote. Você pode escolher a pasta que você quiser. Importante que essa pasta não pode ter espaços ou caracteres especiais, tá? Então dê preferências a textos comuns mesmo. E aqui o package name é o nome da minha empresa, no caso meu site oficial, junto com o nome do app que eu quero desenvolver, tá? Eu vou marcar a linguagem Kotlin, porque é a linguagem oficial para se desenvolver aplicativos recentemente. Você pode fazer em Java também, não tem problema nenhum, mas é só para a gente ter um guia para a gente começar. Então eu vou dar um finish aqui e vai construir as estruturas bases para a gente começar a brincar e construir esse layout e deixar ele dinâmico com essas respostas também. Então a gente vai começar a abordar alguns conceitos sobre lógica de programação, tá? Então deixa eu construir o meu projeto aqui e a gente já vê. Então eu aumentei um pouquinho o tamanho da fonte daqui para a gente continuar a nossa aula. Então vamos lá. Toda vez que a gente cria um projeto novo, ele vai construir um único arquivo chamado de main activity, a nossa atividade principal que vai ser inicializada primeira, tá? Se o seu projeto tiver 10 telas, eventualmente você pode ter 10 activities, tá? Esse é o jeito mais tradicional da gente construir o nosso projeto. Então, voltando lá no nosso Android Manifest, né, aqui na pasta do app Manifests, a gente tem a declaração que a primeira atividade é a atividade main e ele tem as suas tags XML indicando que ele vai ser o lançador dessa primeira atividade. Então, isso aqui a gente viu na aula passada, tá? E agora a gente vai começar a pôr em prática e entender como que ele construiu esse cara aqui. Então, vamos lá. A primeira coisa que você precisa entender é que os layouts XML, os layouts em si, né? Eles são desenhados, eles são editados nos arquivos XML. Então, se você não entende sobre a estrutura de XML, você pode conferir na internet, você vai encontrar vários tutoriais sobre XML, mas é bem simples, tá? Automaticamente que a gente for aprendendo aqui, você vai entender como é essa estrutura. Você simplesmente vai escrevendo e vai se familiarizando com a sintaxe do XML, tá? A outra coisa que a gente vai usar é a linguagem de programação Kotlin. Então, de novo, a gente tem link na descrição desse vídeo, ou nos primeiros vídeos a gente falou sobre isso. Então, tem um curso completo aí de mais de 3 horas só da linguagem Kotlin. Então, é importante você passar por esse curso antes, que é a base para a gente construir o nosso primeiro app.
Então, beleza. Agora que a gente já tem a estrutura do Kotlin e do XML em mãos, a gente já tem as duas linguagens pré-definidas, a gente vai começar a realmente entender como as coisas funcionam por baixo dos panos. Então, toda vez que você cria uma atividade nova, essa atividade ela precisa gerenciar um layout específico, né? Então, se você colocar um botão na tela, um campo de texto, uma imagem, essa atividade ela precisa ver de uma forma ou de outra esses componentes, né, que você colocou nas posições específicas para você manipular ela de forma dinâmica, mudar a cor da imagem, o texto da imagem, o ícone da imagem, o texto do campo de texto, os inputs que você for colocar, a cor dos botões. Então, todo o dinamismo que você vier a fazer no seu app, você vai conseguir fazer isso baseado na unidade lógica. Então, toda vez que a gente cria um projeto novo, uma atividade nova, a gente tem uma função chamada de onCreate, tá? Essa função, o próprio nome meio que já se diz, né? Ela acontece no evento quando o próprio sistema operacional Android, o seu celular, lá, o seu Samsung, o seu LG, entende que você abriu o aplicativo e automaticamente essa função é executada, tá? Então, assim que o app sobe, essa função é executada. E por que ela é executada? Para que você consiga, de uma forma ou de outra, definir qual é o layout e como você vai manipular esses layouts nessa tela, tá? Existem outras funções que são inicializadas automaticamente, a gente vai passar por elas depois, eventualmente, mas por hora só fique ligado que esse método, essa função onCreate, ela é chamada assim que o app inicializa. E a partir desse momento, quando o app é inicializado, a gente tem uma função que todas as atividades têm, chamada de setContentView. Essa função é responsável para dizer o seguinte: você vai pegar o seu layout XML, tá? O seu arquivo de layout, e vai dizer o seguinte: olha a atividade, atribui o conteúdo desta view, ou seja, pega toda a hierarquia de layout que você acabou desenhando e atribui para essa atividade gerenciar. Então é exatamente isso que ele está fazendo aqui, tá? O parâmetro que ele está passando para essa função é um arquivo de recursos, tá? Então todos os arquivos da pasta res, que é uma abreviação por recurso que a gente viu na aula passada, layout, drawbles, mipmap, values, todas elas você vai conseguir fazer uma referência desses arquivos que estão dentro dessas pastas com a unidade lógica utilizando uma classe do próprio Kit chamado de R, tá? Então essa classe R ela é gerada automaticamente para você. A partir do momento que você tem essa classe R, você dá um ponto para acessar a sua propriedade, você pode acessar todos os arquivos de recurso. Então, por isso o próprio nome R já diz, recurso. Você quer fazer uma animação? Se você souber lá na frente, por exemplo, brincar com animações, a gente vai ter uma pasta anim. Eu quero brincar, por exemplo, com as cores, pegar as cores padrões do meu dispositivo. Vou dar um r.color. Eu quero pegar um estilo diferente, tem aqui, ó, .style. Eu quero pegar uma string lá no nosso arquivo de recursos de string. Então é .string. Então, todos os arquivos que estão dentro da pasta res, você vai ter uma referência para ele aqui dentro, tá? Então, se eu abrir aqui, ó, o colors, por exemplo, colors, dentro do colors eu tenho uma cor primária com a propriedade color primary como chave e o seu valor é esse valor hexadecimal aqui, ou seja, é esse verde. Então, se eu quiser pegar essa cor verde e de uma forma ou de outra gerenciar ela depois, é só dar um r.color, ponto, e aí eu vou ter disponível a mesma cor lá de forma estática pelo nosso arquivo de recursos, tá? Então essa classe R vai ser responsável para a gente acessar tudo que é de recurso da pasta res. Então, dito isto, como que a gente acessa e diz para essa atividade gerenciar um layout específico? Vamos supor, você criou 10 layouts, eu preciso dizer para essa atividade que o layout dela é um layout específico. Então a gente já tem aqui na pasta layout, né, r.layout, um único layout chamado de ActivityMain. Então se você abrir aqui, está ela aqui. Então nesse momento estou dizendo o seguinte: olha Android, toda vez que você inicializar o onCreate, né, toda vez que a atividade main precisar ser inicializada, sete esse conteúdo, né, de visualizações, ou seja, conteúdos de views, baseado nessa estrutura, nessa hierarquia de componentes. Então, se a gente rodar o aplicativo agora, pela primeira vez, ele eventualmente vai adicionar o texto que eu estou colocando aqui do lado, né? A gente vai aprender a desenhar esse cara aqui daqui a pouco, tá? Então, se a gente abrir aqui, é que está com zoom aqui, deixa eu só diminuir o zoom.
a gente já vai visualizar. Então beleza, subiu ali com um texto no meio, escrito Hello World, então significa que a atividade principal tem o seu layout principal gerenciado. E agora a gente começa a desenhar as partes estáticas. Como assim estáticas, Thiago? Parte que não sofre mudança de estado, que são os próprios componentes. Então o componente de botão fica no meio, o componente de imagem fica um pouco em cima. Então a gente vai começar a desenhar esses caras para que ele funcione, tá? Então como funciona a estrutura de design do Android, tá? Para a gente desenhar no Android, a gente tem a carcaça principal do smartphone, né? Aqui a parte portrait, né? A parte retrato do nosso smartphone. E dentro desse cara aqui, a gente tem que definir obrigatoriamente um layout específico para que esse layout faça a exposição dos componentes de acordo com o seu comportamento. Como assim, Thiago? Por exemplo, se eu quiser colocar os componentes de cima para baixo, na sequência, como se fosse um formulário de login, a gente usaria um layout específico. Se eu quiser colocar um componente um na frente do outro, no formato de camadas, eu vou usar um outro layout específico. Se eu quiser, eventualmente, colocar um componente numa posição um pouquinho ajustada de forma diferente, não tão sequencial, a gente tem um outro tipo. Então a gente tem vários modelos de layout, tá? Se você entrar aqui embaixo na parte de design, você vai ter esse editor gráfico, a gente chama de editor visual, né? E aqui a gente também tem a parte do text, que é exatamente o que o editor visual escreveria de XML para gente. Se você quiser a partir já para a parte mais hardcore mesmo, né? Programar na mão, que eu aconselho fazer futuramente, quando você entender os princípios, basicamente a gente tem o layout que eu falei agora, tá vendo? Então, ele tem o layout principal, né? Então, todo arquivo XML começa com a definição dizendo, olha, esse aqui é de fato um arquivo XML, e aí ele tem uma estrutura de layout aqui em cima, tá? Depois dessa estrutura de layout, ele tem essa propriedade do próprio XML chamada de XML Namespace Android, que tem todas as definições do Android. Então, para que eu consiga eventualmente dizer para ele, olha, constraint layout, que é esse layout que a gente está usando aqui, eu vou explicar mais para ele aos poucos. Eu quero que uma largura seja do tamanho tal. Então, eu preciso que tenha esse namespace, que é um conjunto de propriedades disponível para a gente conseguir fazer o layout existir. Se você não ter esse cara, ele não vai funcionar, tá? Aí aqui tem as definições de largura e altura, e eu vou explicar aos poucos para você que ele vai fazer, tá? Então vamos começar com o editor visual por ser mais simples nesse primeiro instante, para a gente se familiarizar com os componentes que a gente tem no editor do Android Studio. Então aqui do lado a gente tem uma paleta de componentes prontos. A gente tem campos de textos, botões, imagens, campos de checkbox, tá? A gente tem imagens web view, que é para você abrir sites, video view para tocar video players, barra de progressão, containers de layout, que é aquilo que eu já falei, de formato linear, linear na vertical, linear na horizontal. E tem vários outros componentes, tá vendo? Mapas, anúncios, enfim, tem bastante coisa aqui para a gente começar a se familiarizar e ter aquele app em existência. Esse app em existência, a gente precisa entender quais componentes a gente vai precisar colocar na tela e depois entender como vai ser a disposição desses elementos na tela, tanto largura e altura, quanto a posição efetivamente, tá? Então, olhando nesse app aqui, o que a gente tem? A gente tem uma imagem pronta, tá? Nesse caso pode ser um JPEG, um PNG, imagens que você pode baixar da internet, fazer no Photoshop, enfim, imagens convencional. A gente tem o Edit Text, que é um campo de edição, por isso o próprio nome já diz Edit Text. E a gente tem um botão. Então são três componentes simples dentro desse conteúdo, dentro desse container. Então o que a gente vai fazer? A gente vai selecionar o componente de texto atual, vou apertar Delete para apagar ele e começar do zero. Então eu voltei aqui na parte do text, você viu que ele apagou aquele conteúdo interno que tinha escrito aqui, tá? Então o Android Studio vai fazer isso aqui para mim, ele vai construir toda a estrutura XML por baixo dos panos para mim. Então o que eu vou fazer? Eu vou procurar aqui na parte de seleção um componente chamado de Image View. Tá? O Image View é um componente para a gente atribuir imagens, é uma view de imagem, é uma visualização de uma imagem. Eu vou segurar e arrastar aqui e adicionar ele em qualquer posição.
Ele vai abrir essa caixa perguntando qual tipo de imagem que eu quero adicionar. Se eu tiver uma imagem do projeto, eu posso adicionar ela aqui. Já tem alguma imagem padrão aqui, ó. Eu vou escolher essa daqui por hora só para a gente testar. Vou dar um OK. E ele importou essa imagem, tá? Então, quando a gente está usando o layout principal, o container principal chamado de constraint layout, automaticamente ele vai mostrar um pequeno erro agora, tá? Por que ele está mostrando esse erro amarelinho aqui, esse vermelhinho? Porque a gente não definiu ainda constraints para ele, tá? E Thiago, o que é constraint? Então vamos lá. Constraint é o seguinte: toda vez que você quiser fazer com que o seu componente, seja imagem, botões, campos de texto, fiquem expostos numa determinada posição de forma relativa ou seus outros componentes laterais que estão perto dele, ou o próprio container do smartphone, você precisa trabalhar com uma unidade de medida que a gente chama de constraints. Isso é importante porque cada smartphone hoje tem um tamanho diferente e seria meio que surreal você trabalhar com posições fixas. Alguns smartphones têm 1000 pixels de largura, outros têm mais de 1000, outros menos de 1000, enfim. Seria surreal trabalhar dessa forma. Até porque também tem a parte de tablets que já muda um pouco a posição, que é a posição mais paisagem. Enfim, para fazer isso, o Android desenvolveu esse cara chamado de constraint, que é uma unidade de medida onde a gente pode fazer o nosso componente ficar relativo ao container inteiro ou o seu componente lateral. Por exemplo, nesse caso aqui, eu vou dar um zoom aqui, apertando no mais, tá? Vou ver se eu consigo diminuir o tamanho aqui, porque eu estou com a tela máxima cheia, tá? Quando eu arrasto meu componente na tela, eu posso colocar ele em qualquer posição, tá vendo? Eu posso colocar ele em qualquer posição. Quando eu adiciono ele em qualquer posição, voltando aqui na parte de text, você vê que ele vai adicionar uma tag image, que é o componente propriamente dito. Ele vai dar um identificador único para ele, que a gente vai falar mais para frente sobre isso. O recurso de imagem, onde ele está, que também a gente vai falar sobre isso. E é interessante que ele colocou uma posição absoluta do eixo X e do eixo Y, com 56dp e 300dp, que é a unidade de pixels aqui de densidade para o Android, tá? Então a gente não quer trabalhar dessa forma e a gente nem deve trabalhar dessa forma com posições fixas, porque se eventualmente eu rotacionar o meu smartphone, tá? Eu vou e rodo ele para o outro lado, por exemplo. Tá vendo? Ele ficou embaixo, ele nem ficou no meio. Por quê? Porque ele está na posição fixa do eixo X e o eixo Y. Então, isso aqui não é interessante. Então, voltando aqui, ele ficou numa outra posição que é a posição absoluta que ele está. Então, como que a gente faz para que os componentes se adaptem independentemente do tamanho do smartphone que está sendo executado? Para fazer isso, a gente usa constraints. Então, a gente vai fazer uma constraint em relação ao topo, em relação à esquerda do elemento principal. Então eu vou segurar aqui, ó, e jogar para cima, e segurar aqui e jogar para a esquerda. Então eu adicionei esse componente lá no topo à esquerda. Se eu rotacionar o meu smartphone aqui, nessa partezinha que está mostrando aqui, você vê que ele continuou em cima na esquerda. Então, ou seja, ele tem a sua constraint pré-definida, que o topo da imagem é igual ao topo do smartphone, e a esquerda da imagem é igual à esquerda do smartphone, tá? Independentemente se estiver de lado, de pé, enfim, ele vai se ajustar. Então a gente trabalha com constraint por causa disso, tá? E agora, como é que eu faço para eu jogar ele lá para o final? Para eu jogar ele para o final, eu vou segurar aqui e adicionar uma constraint na direita. Ou seja, você pode ver que ele tem uma espécie de mola, né? Como se fosse uma mola, né? Exemplificando aqui. Então significa o quê? Que como eu coloquei as constantes dos dois lados, ele vai tentar empurrar o meu componente para o meio. A mesma forma acontece de cima para baixo. Então, se eu adicionar essa constraint aqui de cima para baixo, ele vai espremer de cima para baixo e jogar o meu componente no meio, tá? Então, assim a gente começa a brincar com o constraint, tá? E a largura e a altura a gente define ou aqui do lado, tá? A gente pode adicionar uma largura fixa, como 200 por 200. E aí a nossa imagem vai ficar maior, tá? Ou a gente pode adicionar uma largura e altura de acordo com o seu container. Então eu posso pegar aqui e dar um match constraint, tá? E você viu que ele ficou até o final, então eu vou dar um fundo aqui para essa imagem. Vamos testar com o fundo aqui. Eu vou vir no background, vou pôr uma cor qualquer aqui, um vermelho.
Tá vendo? Todo o conteúdo, a parte editável do meu canvas, né, do meu quadro, ficou de acordo com o seu constraint. Se eu rotacionar novamente o smartphone, você vê que ele foi até o final. Então a gente trabalha com duas propriedades aqui. Ou a gente põe a posição de acordo com o constraint, e a largura e a altura a gente define um valor fixo em dp, ou a gente utiliza o próprio constraint para fazer isso, tá? Se eu adicionar na altura também, ele vai esticar para cima, independentemente se estiver de lado ou de pé, tá? Então, assim a gente trabalha com os constraint no Android. Então, aqui a gente vai começar a brincar com esse layout, tá? Para realmente replicar essa parte dessa imagem aqui. Essa imagem eu já tenho ela pronta, eu vou adicionar na pasta Drupal, que é um desenhável, a gente já falou sobre estrutura de pastas antes. Então eu tenho um arquivo dessa bola aqui em PNG, eu vou colar ela aqui, tá? Então eu vou colar aqui na pasta Drupal, sempre verifique se está na pasta Drupal mesmo. Então está aqui a nossa imagem. E aí para eu conseguir pegar uma referência para um outro arquivo de recurso, né, dentro da minha pasta de recurso, a gente pode utilizar o conceito de arroba. Como assim, Thiago? Por exemplo, aqui a atividade está dentro da pasta layout, beleza. Só que a imagem ela não fica na pasta de layout, ela fica na pasta de Drupal, que é um desenhável. Então eu vou pegar aqui, ó, na parte de source, src, que é recurso, eu vou dar um arroba Drupal e vou especificar aqui, ó, o ball. Então, dessa forma, eu fiz uma referência a um outro arquivo estático. Se eu quiser fazer uma referência para um campo de texto, a gente vai dar um arroba string. Se eu quiser fazer uma referência para um componente de estilo, aqui da pasta de estilo, arroba estilo. Se eu quiser fazer uma referência para uma cor, que nem aqui eu coloquei uma cor normal, eu posso dar um arroba color e especificar a cor que eu quiser. Então, toda vez que você quiser fazer uma referência do seu arquivo estático para outro arquivo estático XML, você usa o arroba e o componente propriamente que você quer. Uma cor, um campo de texto, uma string, que são textos, uma imagem e qualquer outro recurso estático aqui, tá? Então, voltando aqui no nosso editor gráfico, a gente pode eventualmente mudar a altura e a largura desse cara aqui. Eu vou manter novamente como 200, senão ficou muito grande aqui. 200 também. Vou apagar essa cor de fundo, esse background, eu não vou usar mais. E ele já está ali no centro, beleza, a gente pode continuar colocando o próximo elemento. O próximo elemento que a gente tem é o nosso Edit Text, tá? O Edit Text a gente pode também segurar ou procurar aqui por Edit Text. Então tem esse aqui, ó, Plain Text, a gente vai arrastar e colocar ele aqui. E a gente vai fazer as referências. Então agora nesse momento eu quero que o Edit Text comece embaixo a parte de cima dele comece embaixo da imagem. Então eu vou segurar aqui e arrastar para a parte de baixo. À esquerda de acordo com o container principal e à direita de acordo com o container principal também. Então ele ficou centralizado. E aí ficou muito colado, né? Ficou muito junto. Então como é que a gente manipula para ele empurrar um pouco para baixo? A gente usa o conceito de margens, tá? Então aqui a gente tem essa caixinha aqui, que é a Constraint Widgets, onde a gente pode atribuir margens para ele. Nesse caso aqui eu vou adicionar, por exemplo, 32 de margem, tá? Então ele esticou aqui para baixo, deixou com 32 de margem. E aqui, ó, na esquerda, vamos fazer um teste. Eu vou colocar aqui, ó, 32 de margem, tá? Ele empurrou um pouquinho para a direita. Só que a gente pode verificar o seguinte, né? Aqui a minha imagem começa mais ou menos nessa linha. Já o meu Edit Text está com 32 para frente. Quando eu coloco 0, por que ele não foi lá para a esquerda, né? Por que ele não começou aqui do lado esquerdo? Esse é o quesito do constraint, porque eu estou dizendo que ele vai ter uma margem de 0 em relação ao seu conteúdo, tá? Como eu usei o Match Parent, o Match Constraint aqui, ele fez isso. Eu poderia fazer o seguinte, ó, quando a gente clica na Constraint, a gente pode eventualmente apagar ela clicando com o direito, dando um Clear, tá? Se eu apertar o lado esquerdo aqui e adicionar a esquerda da imagem, eu mantenho a mesma proporção, tá vendo? Então eu adicionei 0 aqui. Se eu colocar 32, ele vai empurrar um pouquinho em relação à imagem view. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que todas as constraints, as margens das constraints são em relação ao conteúdo
com qual ela está fazendo a sua, com qual ela realmente está se equivalendo. Nesse caso, eu coloquei que a minha constraint da esquerda do meu campo de texto está em relação à constraint da esquerda da imagem. Então, quando eu adiciono margem 0, ao invés de ele ir lá para a esquerda do meu smartphone inteiro, ele vai ficar 0 em relação ao lado esquerdo da minha imagem, tá? Então, assim a gente começa a entender o conceito de relacionamento entre constraints dos próprios componentes que estão do lado do outro, não só em relação ao container principal que é o smartphone, tá? Então, novamente, eu vou apagar esse cara aqui, vou limpar essa constraint e vou adicionar até o smartphone aqui e vou adicionar até a direita do smartphone aqui, para ele centralizar, beleza? E a gente já tem uma margenzinha aqui de 32, que a gente já tinha feito aqui, 32, beleza? E agora a gente precisa de um botão. Então a gente vai pegar aqui, ó, button, colocar aqui embaixo e vamos adicionar a constraint embaixo, novamente, à esquerda e à direita. Beleza. E o campo de texto que está escrito ali é o enviar. Então vou escrever aqui, ó, em text enviar. E aí tem duas propriedades, né? Lembra que eu falei agora há pouco que a largura está de acordo com o match constraint, ele vai pegar as constraints que eu coloquei aqui dos lados, certo? Se eu adicionar uma margem aqui, por exemplo, de 32 e 32 à direita, aí ele vai adicionar essa pequena margenzinha aqui no meu botão. Agora eu quero envelopar o meu botão, o fundo do meu botão, de acordo com o tamanho do texto que eu estou escrevendo. Então, para eu fazer isso, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar na largura, que é o widget, e vou colocar um wrap content, tá? O próprio nome já diz, é wrap content, é envelopar no conteúdo. Então, conforme eu for escrevendo o conteúdo, o tamanho do meu texto é de acordo com o tamanho do meu conteúdo, no caso é o campo de texto, tá? Então, eu consigo envelopar também essa propriedade. Então, o que a gente já aprendeu? A gente já aprendeu que para pôr os componentes na tela, a gente usa constraints ou em relação às bordas do smartphone, né, a carcaça do smartphone, ou em relação a outro componente da tela, no caso aqui da Image View. Para a gente dispor os componentes na tela é dessa forma. Agora, o tamanho do componente em si, ou a gente põe tamanhos fixos, ou a gente usa o match constraint para ele se ajustar de acordo com as constraints definidas, ou a gente usa o wrap content para ele se ajustar de acordo com o conteúdo do seu fio, no caso aqui o campo de texto. Se fosse imagem, Thiago, como é que ficaria o wrap content em imagem? Em imagem é a mesma coisa. Aqui eu defini uma largura e altura de 200, mas se eu adicionar o wrap content, ele vai se esticar de acordo com o tamanho da minha foto. Como a minha foto é gigante, ele vai ficar no tamanho da tela, é porque os pixels dessa foto ela é maior do que o tamanho dessa tela. Se fosse uma imagem pequenininha, aí ia se ajustar o tamanho da imagem e ficar por ali mesmo, tá? Então, nesse caso, eu quero definir um tamanho fixo, então eu vou pôr 200 por 200. Então, assim a gente finaliza essa parte. Aqui eu vou deixar o match parent na largura e também para ele ficar até o final. Na altura eu vou deixar o wrap content para ele se ajustar com a altura do texto, no caso o texto enviar, tá? E aí por hora tá bom, por enquanto a gente já começa a ver esse layout aparecendo. Vamos rodar e ver se ele parece um pouco com o layout final que a gente quer. Tem bastante coisa ainda para melhorar do ponto de vista de layout, mas só para a gente entender esses conceitos de constraint, match parent, wrap content e match constraint. Então tá lá, subiu, a imagem ficou centralizada, o campo de texto também. Se eu rotacionar, a imagem também vai continuar centralizada. Então deixa eu rotacionar o smartphone aqui. Então, beleza, a imagem ficou centralizada. Claro que o campo de texto ficou para baixo, porque o tamanho do smartphone não suporta esse cara aqui. Mas a gente pode fazer uma rolagem, eventualmente. E assim a gente vai manipulando. Então, o que eu recomendo para você agora? Tem bastante coisa para fazer, essa aula já está ficando um pouco mais extensa. A gente vai dar continuidade na próxima aula. Por hora, a gente vai fazer o seguinte. Eu aconselho você brincar com esse conceito de constraint. Pega todos os componentes que você vê aqui, não todos, né? Pega a maioria deles. Pega o text view, pega plain text, pega buttons, pega a image, começa a jogar na tela e começa a expor esses componentes na tela, mexendo na sua largura, na sua altura, nas suas margens, aqui com esse componente de margens que está aqui.
aqui nas margens, tá? E também com os match parents também, tá? Você pode dar uma olhada no campo de text para analisar também, começar a entender os componentes que foram escritos, quais tags XML ele escreveu para você começar a fazer essa analogia do que realmente está sendo feita pelo editor e o que realmente está saindo por baixo dos panos ali do Android, tá bom? Então essa é uma breve aula de layout, de criação de layout utilizando Constraint Layout. Esse é o primeiro layout mais simples para você compreender como que funciona a exposição de elementos na tela, quais componentes a gente tem para trabalhar. Você pode ver que tem centenas dele, né? Não centenas, mas dezenas de componentes interessantes já pré-configurados, para a gente não ter que ficar desenhando pixel a pixel, né? E a gente vai evoluindo assim, tá bom? Então, se você gostou, clique no gostei, não esqueça de se inscrever se caso ainda não for inscrito, ativar as notificações e se puder compartilhar esse vídeo com seus amigos, eu agradeço. Isso ajuda bastante o canal aqui a crescer e eu continuar produzindo mais vídeos sobre desenvolvimento Android, desenvolvimento mobile em geral, beleza? Então eu vou ficando por aqui e te vejo no próximo episódio.